A vida está indo numa direção, num rumo, mas eu tomo uma decisão dirigido pelo Espírito Santo de Deus e essa decisão muda o rumo da vida. Quem já teve o rumo da vida mudado aqui? Levante a mão. Quem pode dar um testemunho assim, pastor? Eu estava andando numa direção, aí eu tomei uma decisão e mudei o rumo. Está entendendo isso aqui? Há decisões. Nós tomamos decisão o tempo inteiro, não é isso? Toda hora. Agora lá no jantar, que tipo de café você quer? Tem que tomar uma decisão. Não é isso? Vai almoçar, que tipo de comida você vai comer? É uma decisão. Que roupa você vai vestir? É uma decisão. São decisões corriqueiras, decisões do dia a dia. Mas há decisões que têm o potencial de mudar o rumo da nossa vida. E nessa conferência, pastor, irmãos, o que Deus colocou no meu coração foi trazer para os irmãos algumas dessas decisões que têm potencial de mudar o rumo. Ou seja, se eu tomo a decisão, a minha vida não continua a mesma. E quando eu falo em decisão, eu estou falando em alguma coisa que só você pode fazer por você. É muito difícil tomar decisão pelos outros, não é verdade? Já pensou? O marido fala com a esposa assim, eu tomo a decisão que você vai fazer um regime. Não vai funcionar, porque essa decisão quem tem que tomar quem? É a própria pessoa. O pai fala com o filho assim, eu tomo a decisão que você vai estudar 5 horas por dia agora. Não vai adiantar nada, porque o pai não tem condição. Quem tem que tomar essa decisão é o próprio filho. Então, quando eu digo decisão ou decisões que podem mudar o rumo da vida, eu estou trazendo você para tomar as rédeas da história, para ser agente da sua história e se identificar como um ser que toma decisões. Eu sou uma pessoa criada por Deus e capacitada por Deus, aleluia, para tomar decisões. Eu não sou um objeto. Eu não sou alguém manipulável, que as pessoas tomam decisões por mim. Não. A imprensa, a mídia, não toma decisões por mim. A moda não toma decisões por mim. O governo não toma decisões por mim. As autoridades do mundo não tomam decisões por mim. Podem querer tomar. Podem desejar tomar. Toda a estrutura de mídia, toda a estrutura midiática, toda a estrutura de marketing tem um propósito. Tomar decisões por você. Mas só se você permitir. Só se você quiser. Porque Deus, quando criou você, glórias a Ele por isso, Ele capacitou você a refletir, criticar, avaliar e tomar as suas próprias decisões. Pois bem, o que nós vamos pensar aqui nessa conferência é que até que ponto eu estou disposto a tomar decisões que têm qualidade, decisões que têm potencial, decisões que podem repercutir o resto da minha vida, podem mudar a minha vida. Eu trago algumas propostas para vocês nesta conferência. A primeira delas é o seguinte, pode parecer corriqueiro, mas a primeira decisão que pode mudar o rumo da vida de uma pessoa é a decisão de conhecer a fundo a palavra de Deus. Pensa assim, eu vou tomar a decisão, carregar a Bíblia é uma coisa. Ler a Bíblia é outra coisa. Conversar sobre a Bíblia é uma coisa. Agora, conhecer profundamente a palavra de Deus revelada na Bíblia é outra coisa. Então, a decisão que pode mudar o rumo da minha vida não é carregar uma Bíblia. Não é ter uma Bíblia na estante da minha casa. Não é publicar frases da Bíblia no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas mídias sociais. O que pode mudar o rumo da minha vida é eu conhecer profundamente, a fundo, a palavra de Deus revelada na Bíblia. A Bíblia é o registro escrito da revelação de Deus. Deus se revelou e inspirou homens para registrarem a sua revelação.
quando eu conheço profundamente a palavra de Deus. Quando eu tomo a decisão de não ficar na superfície, mas me aprofundar na palavra de Deus, essa decisão tem o potencial de mudar o rumo da minha vida. Eu costumo dizer que é como se eu comparo a pessoa que nada, o nadador, com o mergulhador. O nadador, ele lida com a superfície dos mares e dos rios e das piscinas. Mas o mergulhador, ele se aventura na profundidade. Uma coisa é você se divertir na superfície da palavra, e outra coisa é você se aventurar nas profundezas da palavra. E a decisão que tem potencial de mudar o rumo da nossa vida é quando eu saio da diversão superficial, do entretenimento superficial, da devoção superficial das Escrituras, e eu me atrevo a me aprofundar nas Escrituras, a mergulhar na palavra, a conhecer a fundo a palavra de Deus. Eu estou convencido de que talvez o maior desafio para a igreja no mundo todo do nosso tempo é sair da superfície e mergulhar na profundidade da palavra. É conhecer o que Deus tem no coração. É conhecer a alma, o coração de Deus, aquilo que está dentro dele. A palavra inspiração é Deus saindo de dentro de Deus para o homem. Eu quero saber o que Deus quer me dizer. Qual é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? Qual é a direção dele? Qual é a ordem dele? O que de fato ele quer que eu faça? Que tipo de relacionamento eu tenho, você tem com a palavra de Deus? Até que ponto essa palavra está na sua agenda? Até que ponto você tem um tempo do seu dia que você dedica com Deus, estudando, meditando na palavra dele? Até que ponto a sua relação com a palavra é apenas superficial, tange apenas a superfície como aquele que nada sobre as águas? E até que ponto você já se atreveu a mergulhar, a ir mais fundo na palavra de Deus? Essa é a nossa questão de hoje, pastor. Amém ou não? Está pronto a caminhar comigo hoje nisso, sim ou não? Fica na superfície ou vamos aprofundar? O que você acha? Hein? Nadar ou mergulhar? Vamos lá, nadar ou mergulhar? Bem forte, nadar ou mergulhar? Mergulhar, então prepare-se para se molhar bastante. Entendeu? Mas tem um detalhe. Se alguém tiver que encontrar um tesouro, vai ser quem nada ou quem mergulha? Quem mergulha. Está entendendo? Porque não há tesouros na superfície. Os tesouros estão aonde? Lá na profundidade. Hein? E quando eu vou mais fundo, quando eu vou mais longe, quando eu mergulho mais na palavra de Deus, eu encontro os tesouros de Deus para a minha vida. E quando eu encontro os tesouros de Deus para a minha vida, eu não abro mão mais. A minha vida muda radicalmente. E é nessa linha que eu quero convidar vocês para a gente andar hoje. Primeira coisa que eu queria que vocês lessem comigo é esse texto de Mateus 22, 29. Jesus está dizendo assim, ó: vocês estão cometendo um erro. E vocês cometem sempre um erro quando vocês não conhecem as Escrituras. Agora entenda o que Jesus está falando. Porque quando vocês não conhecem as Escrituras, a primeira consequência disso é que vocês não conhecem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, a primeira e catastrófica consequência de você ficar na superfície, de você conhecer apenas superficialmente as Escrituras, é que você nunca vai conhecer o poder de Deus. Agora, quando você mergulha na palavra, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Porque a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Tudo que Deus tem a falar comigo, tudo que Deus tem a falar com você, tudo aquilo que Ele providenciou na palavra, que Ele revelou e foi registrado na palavra para mim e para você,
tem poder transformador. A palavra de Deus tem poder transformador na nossa vida, porque a palavra é o próprio Cristo encarnado, o Logos de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra viva. Quando eu digo conhecer a fundo a palavra, eu estou dizendo conhecer a fundo a Jesus, porque Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra de Deus. E se eu conheço a fundo Jesus, eu vou conhecer Deus, o seu poder e a sua graça. Então a pergunta é: quem quer que o poder de Deus se manifeste em toda a sua plenitude na vida? Quem quer isso? Diga amém. Então qual o segredo? Mergulhar aonde? Na palavra, ok? Então vamos lá, vê se você concorda comigo nisso. Se você prestar bastante atenção nisso que eu vou ministrar agora, isso é transformador para a vida. Existem níveis diferentes do meu relacionamento com a palavra de Deus. Eu tenho estudado isso e eu tenho entendido que existem pelo menos 5 níveis diferentes que demarcam aprofundamento na minha relação com a palavra, e com absoluta certeza, à medida em que eu for ministrando esses níveis, você vai identificar em que nível você está. Preste bem atenção nisso, é importante demais. Porque esses são 5 níveis, e cada um é mais profundo que o outro. Quando eu identifico o nível que eu estou, eu aprendo de imediato qual é o meu desafio, qual é o próximo nível para onde eu devo me mover. E o pastor disse aqui, a gente tem que se mover, a gente tem que se mexer. Eu tenho que sair do nível onde eu estou e ir para o próximo nível, e depois para o próximo nível, e depois para o próximo nível. Está aberto para isso, sim ou não? Então vamos lá, são 5 níveis. O primeiro nível, eu uso o verbo ouvir. É o que eu chamo de nível da percepção. Ou seja, há pessoas que tudo aquilo que elas conhecem da palavra é porque alguém lhes falou. Elas ouviram de alguém. Então alguém falou e elas ouviram. Elas então começaram a perceber a existência da palavra. É o nível mais básico, mais fundamental. É o alicerce. Porém, é o nível também mais limitado. Preste atenção nisso. Por quê? Porque a pessoa que está no nível da percepção, que só ouve a palavra, tudo que ela faz com relação à palavra é ouvir. Ela ouve o pastor no domingo, na classe bíblica, ouve na internet, no YouTube, ela vai ouvindo. O problema com esse nível é que nos coloca em total dependência de outra pessoa. Porque para eu ouvir, alguém tem que falar. Então, eu dependo daquele que fala. Logo, se aquele falar errado, eu ouço errado. Se aquele interpretar errado, eu vou aprender errado. Se o outro ensinar errado, eu vou aprender errado. Porque eu estou no primeiro nível da percepção. Eu só ouço. É o primeiro. Ele é importante? É. A Bíblia diz, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir. É importante ouvir a palavra. Agora, fale comigo no seu coração. Ouvir é importante, mas não é o suficiente. É um primeiro nível. É o jardim de infância da palavra. E pasmem, eu não fiz pesquisa científica, mas pelos meus bons anos aí de ministério, eu posso afirmar para vocês que a maioria dos membros das nossas igrejas está nesse primeiríssimo nível. Só ouvem. Só ouvem. Ouvem, o tempo inteiro ouvindo e o tempo inteiro dependendo do outro. E interessante, às vezes ouvem coisas contraditórias e ficam confusas, porque estacionaram aonde? No primeiro nível. Segundo nível, é o nível da constatação. Agora eu mudei o verbo agora é ler. Há aquela pessoa que só ouve a palavra, mas há aquela pessoa que além de ouvir, ela também o quê? Lê.
Agora, me respondam isso. Se você ouve uma coisa e lê outra, em que você confia mais? Hein? Você vai no médico, o médico diz assim, tome lá esse remédio aqui, e esse remédio vai curar você. Aí você compra o remédio, chega em casa, vai ler o quê? A bula do remédio. E a bula diz assim, olha, se você tem mais de 40 anos, se tomar, 90% morre. O médico falou, tome que você vai ser curado. A bula está dizendo, mais de 40 anos, se tomar, morre. O que você faz? Toma ou não toma? Por que não? Porque você leu. Ler é diferente de ouvir. É você mesmo. São seus olhos, é a sua mente. É o seu cérebro, é o seu coração, é a sua vida. Você está lendo. Por isso que a gente lê uma coisa, não entende direito e fala assim, deixa eu ler de novo aqui, pera lá, deixa eu ler de novo, devagar. Aí você constata que, uau, eu constatei. Agora eu vou confiar mais no que eu li. A Bíblia diz, meus irmãos, que os cristãos bereanos ouviam os apóstolos falando, mas em casa liam e conferiam nas Escrituras se as coisas eram assim mesmas como eles estavam falando. Porque os cristãos bereanos não estavam no nível 1, eles já estavam no nível 2, eles estavam lendo também. Pastor, estou preocupado agora, porque o senhor falou que são 5 níveis. O primeiro é ouvir, o segundo é ler, e agora? Estou perdido, porque parece que a metade da igreja, ou mais da metade, está no ouvir, e o resto que sobrou está no ler. E os outros 3? São 5, meus irmãos, são 5. Há aquelas pessoas que só ouvem, há aquelas pessoas que ouvem e leem. Nível 3. Qual é o verbo agora? Estudar é o nível da investigação. Pense comigo aqui. Ler é uma coisa, estudar é outra coisa. Ler é constatar o significado da escrita. Estudar é entender o significado do que está escrito. Veja se essa frase vai fazer sentido para você. Para eu saber o que a Bíblia diz, basta eu ler. Mas para eu entender o que a Bíblia quer dizer, eu preciso estudar. Faz sentido para você? O que você quer? Saber o que a Bíblia diz ou entender o que a Bíblia quer dizer? Mas para entender o que a Bíblia quer dizer, não basta ler. Eu preciso investigar, perguntar o texto e me aprofundar na palavra. E aí eu vou entender o que a Bíblia quer dizer. Vamos ver se você entende isso aqui. Eu sempre ilustro isso com uma história que as minhas filhas sabem de cor. E quando eu uso, uma já olha para a outra e já sabe o final. Aqui em Lisboa, pastor, quando está dirigindo o carro, tem uma placa escrito pare? Tem essa placa? Quem dirige aqui? Levante a mão. Quem dirige? Stop. Você está dirigindo, tem uma placa escrito pare, stop. O que você faz? Só 3 pessoas, pastor, pararam. É por isso que eu li que tem muito acidente aqui em Lisboa. Você está dirigindo o seu carro, a sua moto. Tem uma placa escrito pare, stop. O que você faz? Não, a convicção está pouca demais. Olha, gente, você está dirigindo o carro, aí tem uma placa lá. Pare, o que você faz? Pare, meu irmão. Então vamos lá, tá bom? Aqui, vamos supor que a placa está aqui, tá certo? A placa está aqui, ok? Eu estou com o meu carro aqui. Você que vai me dizendo a hora de parar, tá bom? Estou com o meu carro, dirigindo, tranquilo. Jesus Cristo mudou meu... Parou. Por que eu parei? Porque tem uma placa aqui dizendo o quê? Então, a lei do trânsito diz o quê? Se tem uma placa escrito pare, o que você faz? A placa não está ali? O que eu fiz? E agora o que eu faço? A placa está ali? Eu estou aqui? A placa não sai dali? Continua aqui? Ligo para minha esposa, traz um lanche aí, um almoço. Encontrei uma placa aqui, agora não posso mais sair daqui, porque a placa está dizendo pare, eu parei. Traga também um cobertor, já vi que eu vou ficar aqui muito tempo. É assim? Tem que dormir ali? Ah, já sei. Sai do carro, arranca a placa, joga lá no lixo e vai. É assim, não? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Olha para um lado, olha para o outro,
E se tiver segurança? Então, o que a placa diz? Pare. Mas o que a placa quer dizer? Pare, veja se há segurança. E se houver, siga. Uma coisa é o que a placa simplesmente diz, mas uma coisa mais ampla, mais relevante e mais importante é o que a placa quer dizer. Está entendendo isso aqui? Uma coisa é o que o texto bíblico diz, e outra coisa mais abrangente, mais relevante e mais importante é o que o texto quer dizer, o significado do texto. Mas para eu descobrir o que o texto quer dizer, não basta ler, eu preciso o quê? Estudar. Eu disse no começo que a maioria das igrejas está onde? No ouvir. Tem outra parte que está no... E a parte de estudar, será quantos por cento mais ou menos? Hein? Será que nesses 3 níveis, você já descobriu qual é o seu? Não, ainda não, pastor. Vai para lá, estou lá na frente. Primeiro nível é o nível da percepção, ouvir. Segundo nível é o nível da constatação, ler. Terceiro nível é o nível da investigação, estudar. Quarto nível é o nível da reflexão, meditar. Agora sim, o que é meditar? Meditar é pensar aquele significado que eu entendi. Quais são as implicações dele na minha vida? Em que áreas da minha vida aquele significado vai impactar, vai interferir? O que tem que mudar na minha vida a partir do significado daquele texto que eu aprendi, que eu estudei? E quando eu começo a fazer essas perguntas, eu estou o quê? Meditando. Meditar é isso. É relacionar o significado da palavra com a minha vida. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra, mas eu estudo a palavra. E quando eu estudo, eu aprendo o significado da palavra. E quando eu aprendo o significado, eu posso o quê? Meditar na palavra. Agora eu entendo o salmo que diz: antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque de dia e de noite eu fico pensando naquilo que eu estudei, aplicando aquilo que eu estudei, relacionando o significado daquele texto, daquela porção bíblica com a minha vida. Olha, a minha vida está errada. Eu estou vivendo errado, eu estou fazendo errado. Eu entendi agora a palavra. E a palavra diz que eu estou fazendo errado. Eu tenho que tomar decisões. Isso é meditar. Meditar é precioso. Mas eu só posso meditar depois que eu estudei. Porque eu não posso meditar naquilo que eu acho que o texto diz. Naquilo que eu penso que o texto significa. Eu só posso meditar depois que eu descubro o significado do texto. Depois que eu estudei o texto. E o Espírito Santo de Deus me ilumina na hora que eu estou estudando o texto, para eu entender o texto. Agora, se eu fico acomodado só ouvindo, no máximo, de vez em quando eu leio, quando é que eu vou entender o significado do texto? Nunca. Agora você entendeu por quê? Que é possível uma pessoa ser membro da igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, não melhora. 50 anos não melhora, porque são 50 anos ouvindo, 50 anos de vez em quando lendo, mas nunca separando uma parte do dia para você estudar, para você mergulhar, para você entender o significado da palavra. Gente, há textos na Bíblia que aparentemente, quando você lê, você entende uma coisa. Mas quando você vai estudar, investigar, aí você encontra o tesouro. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer um exercício aqui, um exemplo. Quando Jesus terminou o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, ele fala assim, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática, eu vou comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as torrentes, os ventos sopraram, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu vou comparar a um homem insensato,
que edificou a casa sobre a areia. Vieram as torrentes, a chuva, os ventos bateram, ela caiu, e grande foi a sua ruína. A gente lê esse texto em Mateus capítulo 7, ler, constatar, segundo nível, né? A gente lê, pensa, o segredo é, em que tipo de solo eu vou edificar minha vida? Se eu edificar no solo arenoso, ela vai cair. Mas se eu edificar no outro solo, no solo rochoso, ela não vai cair. Não é natural a gente pensar assim? A leitura nos dá essa informação. Mas você pensa assim, quantos evangelhos tem no Novo Testamento? 4. Será que além de Mateus, algum outro registrou isso? Já comecei a estudar. Ah, Lucas também registrou. Aí você vai ler o mesmo texto em Lucas. Aí Lucas diz um pouquinho diferente. Lucas diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, eu vou comparar aquele homem que cavou mais profundamente a terra até encontrar a rocha. E ali edificou a sua casa. E aquele que é insensato, ele edificou na superfície. Então a pergunta não é em que tipo de solo eu edifico, mas com que trabalho eu edifico, com que dedicação eu edifico, com que denodo eu edifico, com que disciplina eu edifico. Basta eu estudar e o tesouro aparece na minha vida. Está entendendo isso aqui? E assim é a palavra de Deus. A leitura simples. Ah, pastor, só de ler eu sou abençoado. Ô, meu irmão, só de ouvir você é abençoado. Se ouvir e ler, vai ser mais abençoado ainda. Se ouvir, ler e estudar, vai ser ainda mais abençoado. E se você ouvir, ler, estudar e meditar, aí vai ser mais abençoado ainda. Está entendendo? Agora, depois que você medita, você pode entrar no 5º nível de relacionamento com a Bíblia. Que é o quê? Praticar. É o nível da ação. Por quê? O que eu vou praticar? Eu vou praticar aquilo que eu ouvi, li, estudei e meditei. Quando eu estava meditando, o Espírito Santo começou a me falar, isso tem que mudar na sua vida, aquilo tem que corrigir na sua vida, você tem que tomar aquela decisão, tem que aprofundar aquele propósito, você tem que ir mais longe aqui, tem que pisar no freio aqui. É a meditação. Aí eu tenho que tomar uma série de decisões na vida. E quando eu tomo a decisão, eu entro no último nível de relacionamento com a palavra. Eu vou praticar a palavra. E quando eu coloco em prática a palavra, que eu estou nesse último nível de relacionamento com a palavra, quando eu coloco em prática, a minha vida muda o rumo. A minha vida muda o sentido. As coisas começam a melhorar na minha vida, porque eu estou praticando. Vamos voltar lá em Mateus? Olha que Jesus fala, os 2 verbos. Todo aquele que ouve e pratica. Ó, nível 1 e nível 5. Todo aquele que ouve e chega lá na prática, esse é que a casa vai resistir. Mas aquele que ouve e só ouve, no máximo lê, de vez em quando na vida, num congresso estuda, mas nunca pratica, a casa vai cair. É isso que Jesus está ensinando. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta ter uma religião. Mudar o rumo da vida implica em conhecer a fundo a palavra. Porque quando você mergulha, quando você conhece a fundo, aí a palavra muda a sua vida. E muda para melhor. A palavra melhora a vida. Gente, a palavra de Deus melhora a nossa vida. A palavra de Deus melhora os nossos relacionamentos. A palavra de Deus melhora o nosso casamento, melhora a nossa família, melhora o exercício da nossa profissão. Mas eu preciso sair da mera percepção de ouvir e subir a escada até a ação de praticar. Mas eu tenho que passar pelo ler, pelo estudar e pelo meditar. É isso que a palavra diz. Tiago vai dizer, não sejais ouvintes esquecidos, mas praticantes. Subam a escada. Então veja só, a primeira coisa que eu tenho que saber, como cristão, em que nível eu estou. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Ah, pastor, nem vou gastar tempo não.
Eu estou no nível 1. O que acontece com o nível 1? Facilmente manipulável, facilmente conduzido pelos outros, acredita em tudo e em nada, fica confuso, porque não lê. Então, se você está no nível 1, o próximo nível deve ser o ler. É o nível 2. Eu tenho que sair da percepção para a constatação. Eu tenho que começar agora a ler a Bíblia. Ah, pastor, eu já leio, então agora vou estudar a Bíblia. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que gastar tempo com a Bíblia. Ah, isso eu já faço, pastor, de vez em quando eu vou lá e estudo a Bíblia, estudo a palavra do Senhor, de vez em quando eu faço isso, ótimo, já faz isso é excelente, isso é maravilhoso. Mas eu tenho que meditar, eu tenho que perguntar o que esse texto significa para a minha vida ou não, e depois eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que dizer, eu vou colocar em prática, eu vou experimentar. Quem aqui, com honestidade, já experimentou obedecer um princípio bíblico e percebeu que dá certo, que funciona? Já percebeu isso? Não é assim, mesmo, não é assim? Você fala, puxa, ninguém faz isso, muita gente que eu conheço não faz isso, mas eu estou entendendo que é isso que eu tenho que fazer, porque a palavra de Deus está dizendo isso, eu entendi isso aqui, e eu vou praticar isso aqui. Aí você pratica, e a prática sedimenta o ensino, a prática, ela edifica o ensino, solidifica o ensino no meu coração, e eu não abro mão disso nunca mais, porque eu aprendi do Espírito Santo de Deus. Então, veja só, com base nisso, eu quero ensaiar com vocês aqui 3 determinações objetivas, dentro desse propósito, tá? Primeira determinação é o seguinte, eu preciso entender o alcance, a dimensão da palavra na minha vida, até onde essa palavra pode afetar a minha vida. Se eu quero conhecê-la a fundo, deixa eu pensar um pouquinho no alcance dela, até onde ela vai. Vê se você consegue ler comigo esse texto, uma só voz, vamos ler juntos? Pois toda escritura sagrada e é útil ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então veja você, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil. Ou seja, ela funciona para ensinar a verdade. Então a pergunta é, o que é a verdade? Onde está a verdade? A palavra de Deus ensina a verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente? A palavra de Deus não mente. O que ela diz, o que ela ensina é a verdade. Segundo, ela condena o erro. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela mostra onde eu estou errando. Ela mostra onde você está errando. A palavra mostra isso para nós. Terceiro, ela corrige. Ela não para na condenação do erro. Ela mostra como corrigir o erro. Como consertar o erro. E ela ensina a maneira certa de viver. Veja o alcance da palavra. Ela anuncia a verdade, mostra o erro, ensina o caminho da correção, não é isso? E mostra o caminho certo de viver. Você vai pautar a sua vida na palavra e a palavra te coloca no caminho certo de viver. Esse é o alcance da palavra. Agora, o que acontece com o religioso, radical, fariseu? Ele só fica na primeira parte. A palavra ensina a verdade e condena o erro. E sai condenando o erro um do outro. Não. A palavra não transforma você num condenador do outro. A palavra ensina a verdade para você ver os seus próprios erros, para você corrigir os seus próprios erros, e para você aprender a maneira certa de viver e produzir boas obras. Aí quando você faz isso, com o seu exemplo de vida, você ajuda o outro a melhorar. Você está compreendendo isso? A Bíblia não nos transforma nos fariseus do século 21. Não traz para o século 21 os fariseus do primeiro século, não. Deus não precisa de você apontando o dedo para o erro de ninguém. Deus quer mostrar os seus erros, para você encarar os seus erros,
Deus quer que você corrija os seus erros, quer que você vença as suas dificuldades, que você comece a viver da maneira certa, para que Deus possa usar o seu modelo, o seu exemplo, para abençoar outras pessoas. Isso é muito sério. Porque se eu entro nessa na igreja, no reino de Deus, de achar que Deus está me usando para dizer, você está certo, você está errado, julgar os outros, o que acontece? Eu prejudico os outros e eu me engano, porque com isso eu acabo não corrigindo os meus próprios erros. Sabe? Deus não fez você um fiscal dele. Deus quer que o Espírito Santo dele conserte a sua própria vida. Melhore você. A Bíblia tem esse alcance de tirar você da obscuridade, ou seja, de não conhecer a verdade e trazer você para a maneira certa de viver. Em cada situação da vida, tem uma maneira certa de viver. E a Bíblia ensina isso, a palavra de Deus ensina isso. Primeiro movimento, eu vou sair da ignorância e vou para a maneira certa de viver. Se você concorda comigo, você sabe que há áreas da sua vida que você ainda não está vivendo da maneira certa. E a palavra de Deus vai tirar você da ignorância, da obscuridade, e vai trazer você para a maneira certa de viver. Não é o pastor que vai fazer isso. Não é o irmão que vai fazer isso. Não é a igreja que vai fazer isso. É a palavra poderosa de Deus que vai fazer isso. E quando a palavra faz isso, ela usa as pessoas, o modelo, o exemplo delas. E quando ela faz isso, nunca mais você volta para a obscuridade. Nunca mais você volta para a ignorância. Está entendendo isso, sim ou não? Segunda ação. Primeiro, o alcance. Agora, olha só. Abra-se para a habitação da palavra de Deus na sua vida. Uma coisa é a palavra visitar você. Ah, eu fui naquela conferência e foi maravilhoso. Deus nos visitou. E depois foi embora. Ah, foi uma visitação do Espírito Santo. Depois foi embora. Não, a palavra não é para visitar você. O Espírito não é para visitar você. Jesus não é para visitar você. É para habitar você. É para morar em você. Está entendendo isso aqui? A palavra de Deus não é para visitar a nossa mente. É para transformar a nossa mente. A palavra de Deus não é para emocionar o seu coração. É para transformar o seu coração. A palavra de Deus não é para empolgar você por um dia. É para transformar você para a vida toda. Isso é a palavra de Deus. Então, o que diz a Bíblia? Leia comigo lá. Leia. A palavra... A palavra de Cristo habite em vós pobremente, é isso? Superficialmente. Visita e vem embora. Habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Ou seja, ela vai entrar na sua casa, na sua vida, se alojar na sua vida. Agora vamos para o abundantemente. Ela vai ocupar cada cômodo da sua vida. E não vai ter área na sua vida onde a palavra vai estar fora. Ah, não, a palavra só pode entrar na sala, pastor. Cozinha não, no quarto não, de jeito nenhum, não. É na vida toda. E a porta de entrada da palavra é a mente. Romanos capítulo 12. Hein? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra entra e vai ganhando espaço e vai habitando nas emoções, nos sentimentos, nas decisões. A palavra vai interferindo em cada dimensão da minha vida e da sua vida. E chega um tempo que a palavra de Deus já está alojada, ela já habita em você. E aí sabe o que sai pela sua boca? Sabe o que você fala? Aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Quando você abre a sua boca, são salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque a sua vida está cheia da palavra de Deus. Você recebeu a habitação. Em cada pequeno detalhe da vida, a palavra de Deus está habitando, está influenciando, está impactando. Ela tem o alcance de tirar você da obscuridade e trazer você para a maneira certa de viver. E ela tem o poder de habitar em você e frutificar em você e abençoar você. Terceiro e último. Comprometa-se com a prática
da palavra de Deus em sua vida. Tiago vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Agora, leia a última frase. Enganando-vos a vós mesmo. Quem está no nível 1 está se enganando. Está achando que está tudo bem na vida. Eu vou lá todo domingo, eu ouço a palavra. Está tudo bem. Está se enganando. Porque é apenas ouvinte. Não é um praticante. Não é alguém que observa na prática, no dia a dia, da palavra de Deus. Eu tive um tio que ele, antes de eu me converter, em toda a minha família, que era enorme, era o único convertido. Ele morava muito longe da nossa cidade e ele já era bem idoso quando eu o conheci. E ele dizia assim, quando alguém falava, eu sou da religião tal, ele falava assim, praticante ou só frequentador? Como assim, tio? Porque tem um monte de gente que só vai na igreja para limpar os bancos e as cadeiras. Só vai lá visitar a igreja. Mas não leva a sério, não tem compromisso, não é praticante da palavra de Deus. Sabe, nesta conferência, o que Deus colocou no meu coração foi trazer algumas reflexões sobre decisões que podem mudar o rumo da vida da gente. Hoje, nós tratamos da primeira decisão, a decisão de conhecer a fundo a palavra, de não ser só ouvinte, mas de subir a escada, ouvir, ler, estudar, meditar e praticar. Porque a palavra tem um alcance profundo, ela me tira da obscuridade e me traz para a maneira certa de viver. A palavra de Deus, ela tem o poder de habitar na minha vida, de permanecer em mim, de se enraizar em mim. E a palavra, quando eu coloco em prática, ela me tira do auto-engano e me coloca na vida frutífera, para eu ser um manancial, uma fonte de vida, porque a palavra está habitando no meu coração. Eu não sei se você está pronto, nesse momento da sua vida, para tomar a decisão radical, a decisão que pode mudar o rumo, a decisão que pode mudar destino, a decisão que pode mudar direção, a decisão que pode realinhar a sua vida. Eu vou sair da superfície, eu vou mergulhar. Eu quero ser alguém que mergulha profundamente na palavra. E quando abre a boca, não abre a boca para recitar o que decorou, não abre a boca para dizer eu acho, eu penso. Quando eu abro a boca, a palavra que habita em mim, ela sai pelos meus lábios, ela flui pelo meu pensamento, pelo meu coração, ela impacta a vida da outra pessoa. É decisão que muda o rumo da minha vida. Você pode ficar em pé onde você está? Eu queria que você ficasse em pé, que você, por um momento só, lesse comigo essa frase que está ali na tela. Eu queria que você lesse para você mesmo em silêncio. Eu queria que você lesse para você mesmo, só você lendo. Pense nessa frase aí. Pense no significado dela. Na Bíblia, eu tenho toda a orientação que eu preciso para ser tudo o que Deus quer que eu seja, em todas as situações da vida. Você pode entender essa frase? Na Bíblia, na palavra de Deus, eu tenho toda a orientação que eu preciso para ser tudo o que Deus quer que eu seja, em todas as situações da vida. Agora eu queria que você pensasse nas 3 principais situações da sua vida que desafiam você hoje. É só você baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pensar quais são as 3 situações da minha vida que mais me desafiam hoje. Pode ser num relacionamento, pode ser a sua vida profissional, pode ser algum obstáculo que você está enfrentando, pode ser o seu casamento, pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser algum problema. Quais são as situações da sua vida que estão agora preocupando você, que estão agora prejudicando até
a sua caminhada, você está aflito, quem sabe tenso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem toda a orientação para você ser tudo o que Deus quer que você seja em todas as situações da vida. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração. Deus começou a falar conosco hoje pela palavra dele, gente. Deus está dizendo assim: eu quero que vocês tomem decisões. E eu quero que vocês tomem decisões que mudem o rumo da vida de vocês. E a primeira decisão, eu quero que vocês saiam da superfície. E quero que vocês venham para a profundidade. Eu quero que vocês alcancem tudo que a palavra pode produzir em vocês. Eu quero que vocês recebam tudo que a palavra pode habitar vocês. E eu quero que vocês se disponham a ser praticantes de cada princípio da palavra, especialmente nessas situações da vida que estão angustiando o coração de vocês hoje. Eu queria fazer uma oração nesta noite por sua vida. Pastor, eu identifico com a palavra de hoje áreas da minha vida, situações da minha vida, que eu preciso mudar o rumo completamente. E eu sei que o rumo muda quando eu começar a conhecer profundamente as Escrituras e a praticá-las na minha vida. Onde você está, querido? Onde você está? Pastor, nessa noite Deus está tratando com a minha vida. Eu sei que Deus trouxe essa palavra hoje para tratar comigo. Pode levantar uma de suas mãos, eu quero orar por você. Sim, isso. Pode levantar. Deus está tratando comigo, pastor. Mais alguém? Pode levantar bem alto, sim. Deixa a mão levantada, não abaixa não, só levante. Deus está tratando comigo, graças a Deus, graças a Deus. Pastor, eu precisava ouvir essa palavra porque eu tenho sido um nadador, mas eu quero ser um mergulhador. Pode levantar a sua mão.